Saudamos toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos concluindo o livro de Judas, a terceira parte do livro escrito, a carta de Judas, no capítulo 1, ou seja, um único capítulo. E veremos dos versículos 17 até o versículo 25. Judas, capítulo 1, ou o único capítulo, de 17 até o 25. Quando nós lemos: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se apacentam, sensuais, que não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre, para todos sempre. Amém. É aí a leitura. Ó Pai, tua palavra foi aberta e lida, e o Senhor falará conosco, porque tem sido assim no meio do teu povo. Glorifica teu nome, nos edifica, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é perseverando na fé em tempo de apostasia. Perseverar significa permanecer. Tempo de apostasia significa tempo que alguns abandonam a sua fé. Apostasia no sentido de que abandonam a fé e passam a trazer outro ensino para a igreja que não é bíblico, e isso precisa ser combatido. Judas escreve essa carta, uma carta muito profunda, com apenas 25 versículos. Ele escreve aos irmãos no período primitivo da Síria, Galileia, Ásia Menor. Ele compreende na sua fala uma geografia muito grande, de 5.000 a 15.000 cristãos, ouvindo uma carta circular que passou por todas as igrejas que compreendiam especificamente o Império Romano, ou seja, aonde Roma criou estradas, alcançou províncias com o seu governo, e o Evangelho caminhou por este trânsito, por este meio, e aproveitando as estradas que os romanos construíam para que o Evangelho pudesse ser pregado e alcançasse muitas
cidades e aldeias e povoados. Judas tem o privilégio de agora, no ano próximo do ano 65, 30 anos após a ressurreição do Senhor Jesus, a igreja ela vinha sendo invadida por falsos ensinos de falsos mestres dentro da igreja, tentando baratear, anular a graça de Deus, dizendo que uma vida não precisa ser corrigida pela santidade depois de convertida e que o pecado é uma coisa comum e que todo crente pode viver numa boa, embaixo da graça, desfrutando do pecado. Isso era o ensino do falso mestre em toda aquela região e também tirando da perspectiva da igreja o ensino de que Jesus é o soberano Senhor da igreja. Os falsos mestres estavam ensinando que Jesus não é o soberano Senhor, glorioso, poderoso, majestoso, cabeça da sua igreja, invalidando o senhorio do nosso Senhor Jesus. E Judas, percebendo isso, ia escrever sobre a doutrina da salvação, o evangelho da salvação, que o cristão cresce por meio da direção do Espírito Santo. Ele resolve interromper a sua escrita, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou em seu coração o que Judas escreveria a os irmãos considerados daquela região onde o Evangelho estava sendo ameaçado pelos falsos mestres. Ele recebe informações de como as igrejas estão e o Espírito Santo conduz ele a ensinar a respeito do cuidado e da batalha que o crente tem pela fé, batalhando pela fé. É a expectativa. O versículo de 1 a 4, ele fala que ele é um missionário itinerante, um servo de Jesus, que visita as igrejas, que fortalece as igrejas, mas que ele tem um escrito para circular entre as igrejas e que ele escreve aos amados de Deus. Ele escreve aos chamados de Deus, amados de Deus e guardados em Cristo Jesus. E aqui a misericórdia, a paz e o amor é para ser multiplicado dentro da igreja. Segundo o versículo 2, a misericórdia, a paz e o amor, e o versículo 3 e 4 é a perseverança do crente. O versículo 1, aos amados, aos chamados, aos amados e aos guardados em Cristo Jesus. Para esse público, o apóstolo escreve, advertindo que alguns indivíduos são falsos mestres, no versículo 4. Do versículo 5 até o versículo 16, ele mostra que existem indivíduos infiltrados na igreja, nas famílias. As igrejas eram reunidas nas casas, com cerca de 30, 40, 20 irmãos, eram muitas casas, e eles passavam pelos lares ensinando a falsa doutrina. E Judas compara esses indivíduos e diz que Deus vai julgá-los. Compara eles a pastores, que são pastores que se apacentam a si mesmos, que são nuvens sem água, que são árvores sem fruto, que são estrelas apagadas, errantes. Fala também que o julgamento de Israel
no deserto foi por causa da desobediência, e que os anjos que foram criados perfeitos, dessa parte do céu pecou, e Deus derramou julgamento sobre eles. E Deus derramou julgamento sobre Sodoma e Gomorra, aqueles que andam no caminho de Caim, os que andam no erro de Balaão, na rebelião de Corá, todos esses serão julgados pelo Senhor e serão destruídos pela condenação eterna. E para eles estão reservadas as negruras das trevas e a condenação eterna. E agora, depois de mostrar quem são os cristãos, quem são os falsos mestres, o perigo que eles trazem, o apóstolo, ou seja, o escritor, o missionário, o pregador Judas, não apóstolo, ele traz um ensino de um caminho que o crente vai trilhar para que ele seja perseverante e que ele perseverará na fé. E nós dividimos em 4 partes esse texto, do versículo 17 até o versículo 25. A primeira parte do texto, para a permanência em Cristo, fundamentado na palavra, fortalecido no Espírito, firmado no amor de Deus, comprometido com a restauração dos que ainda estão enfraquecidos e a perseverança final para a vida eterna. Ele começa no versículo 17, nos versículos 17 e 18, falando: amados, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões ímpias. Versículos que Judas reserva para iniciar essa sessão. E ele usa uma expressão: vós, porém, irmãos. A igreja formada por crentes, chamados de irmãos. Lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem que Judas ele se reporta a 2 realidades. Primeiro, que ele é um servo do Senhor Jesus, e depois que ele está expondo a doutrina dos apóstolos. Não existem mais apóstolos hoje. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Mesmo que em cartório, só no Brasil temos mais de 10.000 apóstolos registrados. Absurdo, de uma compreensão nula. Um apóstolo da nossa época, qualquer homem que se diz apóstolo em nossa época, pode, deve e é considerado como falso mestre. Aqui Judas está dizendo: olha, presta bem atenção, lembre das palavras dos apóstolos. A igreja deve reconhecer os sinais da apostasia, e a doutrina dos apóstolos combatem. E Paulo advertiu isso, não só Judas. Paulo, quando termina o seu período apostólico, pastoral na igreja de Éfeso, ele chama os presbíteros de Éfeso, no capítulo 20, versículo 19,
diz o seguinte: eis que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, que preparou tão bem a igreja de Éfeso, que instruiu Timóteo e outros pastores que pastorearam aquela igreja, disse que os falsos mestres estão cada dia mais desejosos de destruir a verdade do Evangelho. Pedro também fala isso, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 1 da sua segunda carta, ele diz: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Haverá sempre um falso mestre dentro de nossas igrejas. E quanto mais a igreja cresce, mais cresce o número dos falsos mestres. E eles ensinam aquilo que a Bíblia desconsidera. Eles ensinam aquilo que a Bíblia reprova. Eles ensinam aquilo que não está baseada na doutrina dos apóstolos, e qualquer ensino que não vem da doutrina dos apóstolos são doutrinas de falsos profetas, falsos mestres e falsos apóstolos que dizem que receberam de Deus uma tal revelação para dominar, governar a mente dos fiéis que são levados pelo seu vento de doutrina. A igreja precisa conhecer profundamente as Escrituras. Todos nós precisamos conhecer a verdade apostólica, e o cristão precisa desenvolver o seu crescimento na fé. Segunda parte do texto está do versículo 19 até o versículo 21, quando nós encontramos: são estes os que promovem divisões sensuais, são sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Palavras do Senhor por boca de Judas, dizendo, mostrando a realidade do crescimento espiritual da igreja, e que esse crescimento vem por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da intimidade com Deus. Ele apresenta aqui 4 verdades, 4 responsabilidades da vida de um crente. Queria atentar para esse ensino. 4 responsabilidades da vida de um crente. A primeira é edificando-se, sendo edificado, versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a santíssima fé, separados do mundo para desenvolver a fé, a doutrina dos apóstolos, sobre santidade, sobre segurança, sobre a suficiência das Escrituras, sobre a certeza da salvação, sobre uma vida de piedade. Um crescimento espiritual exige que uma igreja seja forte, fundamentada na palavra. O apóstolo Paulo também escreve a respeito desse tema e fala sobre o crescimento e a maturidade que o crente tem que ter
E ele diz em Efésios 4,14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina. A doutrina bíblica e a doutrina não bíblica. A igreja precisa investir no ensino bíblico. A igreja não pode faltar a instrução que é dada por meio dos seus mestres, e assim combatendo o falso mestre. A segunda responsabilidade que Judas traz aqui para a vida da igreja é que ela deve orar no Espírito Santo. Versículo 20, no final do versículo 20, depois dele falar sobre a fé santíssima, a santíssima fé, separado para desenvolver a fé na crença de que Jesus é o único suficiente Salvador, orando no Espírito Santo, Judas convoca. Essa é a segunda característica, segunda responsabilidade da igreja: orar no Espírito, depender de Deus, dizer: Senhor, me ensina a orar como convém. Uma igreja que não ora perde a direção e perde a sua força espiritual. Terceira responsabilidade está no versículo 21: conservai-vos a vós mesmos no amor, esperando a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos. O amor de Deus foi demonstrado por meio de Jesus, quando Ele deu a vida por cada um dos seus eleitos, por cada um de nós. O amor de Deus é a segurança do crente, o amor que foi derramado nos nossos corações por meio de Cristo Jesus e nos trouxe a salvação. Essa garantia faz com que nós não só creiamos, não só pertençamos ao Senhor, mas desfrutemos do seu amor, esse amor que permanece e que produz obediência. E essa obediência significa amar os mandamentos do Senhor. Quarto lugar, quarta responsabilidade é esperar na misericórdia do Senhor. O versículo 21, na segunda parte, diz: esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa vida eterna que vai produzindo um desejo de estar com Cristo para sempre. Essa misericórdia que nos alcançou a respeito da nossa tão grande salvação, que Jesus é o Senhor da igreja, que o crente vai perseverar até o final e que ele deve desejar a vida eterna mais do que qualquer outra coisa aqui na terra. Maturidade espiritual é desejar ardentemente a volta do Senhor Jesus. O cristão deve desejar, olhando para o autor e o consumador da fé, para a nossa salvação, crescendo constantemente no conhecimento da palavra, mantendo a vida de oração constante, buscando o amor de Deus para desenvolver e guardar os seus mandamentos, aguardando também a volta gloriosa do Senhor Jesus. A terceira parte do texto proposto é a perseverança quando nós cuidamos dos que estão fracos. As responsabilidades nós vimos, agora nós vamos perceber três atitudes que Judas enumera aqui, que o cristão deve ter para com os fracos na fé, aqueles que estão em dúvida, aqueles que foram iludidos pelos falsos mestres, foram arrastados às vezes
pelos falsos mestres para suas próprias denominações, foram tirados da igreja do Senhor, estão sendo tirados da igreja do Senhor, estão sendo confusos, ficando confusos. E o versículo 22 e 23 diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas está dizendo aqui que a primeira atitude de um cristão maduro, que vai ajudar aqueles que estão na dúvida, que vai ter cuidado com ele vai ter misericórdia dos que estão na dúvida. Tem muita gente com dúvida, precisam de ajuda, porque precisamos de compadecência, precisamos de nos compadecer. Compadecei-vos, apiedai-vos de alguns, aqueles que não conseguem assimilar a doutrina, ainda de forma pelo menos elementar para a sua vida cristã, e que são orientados por falsos mestres agora de fora da igreja, que ensinam doutrinas contrárias às Escrituras. Precisamos ajudar. E ele usa aqui um termo de um incêndio, a figura de um incêndio. Ele diz: salvai-vos alguns, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Como que eles estejam dentro de uma casa, dentro de um local onde está pegando fogo, e ele precisa ser salvo para não ser queimado. E o cristão maduro é aquele indivíduo que corre lá e tira ele de uma fogueira onde ele vai ser queimado. A falsa doutrina é considerada como um incêndio, como um fogo que vai consumir, como algo que vai destruir. E ele diz: não só isso, mas odiando até a roupa do corpo, até a túnica, até as vestes. Quanto a outros, serem também compassivos, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui dá uma ideia de uma roupa suja. Ninguém vai permanecer. Uma roupa suja, ela é detestável para o uso. Assim é a vida de pecado. O cristão deve detestar a expectativa da entrada do pecado na vida da igreja. Deve ser compassivo com os irmãos, mas instruir, exortar, advertir, orientar com relação ao abandono do pecado. Essa é a primeira atitude de um crente. Hoje os modernos falsos mestres, o Senhor Jesus já dizia que ele já disse que eles são vestidos como pele de ovelhas, mas são lobos devoradores. Nós estamos vivendo uma época muito sensível. Nós estamos vivendo uma época muito cautelosa. E os cristãos têm muita cautela e atenção e medo de investigar, detectar, proteger a igreja, adverti-la e citar nomes de falsos mestres que não ensinam as Escrituras, como esses grandes pregadores de grandes multidões que estão aí na televisão, nas redes sociais, ensinando
o que as Escrituras condenam, ensinando o que é estranho às doutrinas dos apóstolos, a doutrina de Cristo. E há uma cautela em chamá-los de falso mestres, chamá-los de falsos profetas. Não, nós precisamos não só identificar, mas orientar e proteger a nossa igreja desses falsos profetas, até os predizentes, que dizem, que profetizam. Eu estou há pouco tempo aqui em Miranda, mas parece que faz muito tempo, que eu já recebi umas profetadas por aí, que não foi fácil, gente dizendo o que era que eu ia fazer aqui, o que ia acontecer com a igreja, quanto tempo eu ia ficar, qual seria o meu sucesso. Pessoas que não têm o que fazer, são arrogantes, pessoas que se dizem mestres, mas são falsos mestres, e que ensinam o contrário às Escrituras, e que as profecias que eles fazem não se cumprem. E com relação a mim, eu ignorei, porque tudo que eles disseram a meu respeito é mentira. Mas é muito natural, porque hoje não existe nenhuma penalidade para os falsos mestres. Aqui nesse período, um falso profeta, que ele profetizasse, tinha que se cumprir, porque se não se cumprisse, certamente, geralmente, na maioria das localidades, eles seriam apedrejados, eles seriam enforcados, eles seriam mortos, porque eram falsos profetas. Então, o falso profeta, ele nunca vai deixar de existir. E os mestres, os homens líderes, mulheres líderes da igreja, precisam proteger o rebanho. Essa foi a primeira atitude de um cristão maduro: ajudar aqueles que estão na dúvida, doutrinando-os. Segunda atitude está no versículo 23, quando ele diz: salvai-o como que arrebatando do fogo. Aqui a compassividade, o amor, já citei essa parte, mas eu quero destacar que a segunda atitude é não só orientar, mas é trazer, tirando como que do fogo aqueles que estão recebendo a doutrina dos falsos mestres. Em terceiro lugar, a terceira atitude é demonstrar misericórdia com temor. A igreja, os cristãos, nós precisamos sermos misericordiosos, não com braço de ferro, não com atitudes que venham machucar, atingir, agredir, mas dentro da misericórdia, ser zeloso com o ensino bíblico. A misericórdia, ela reivindica a santidade. A misericórdia, ela faz com que olhemos para o ensino de Cristo, que demonstrou misericórdia aos pecadores, sem jamais aprovar o pecado. Misericórdia do Senhor com aquela mulher que ele a curou, e ele disse para ela: vá e não peque mais. Ele foi misericordioso, mas a misericórdia exige, reivindica vida de retidão, vida de santidade, porque a misericórdia que nos salvou, a primeira palavra usada é santos. Nós fomos chamados para sermos santos, nós fomos santificados, separados do mundo. Então a misericórdia que salva é a mesma misericórdia que santifica. Devemos lutar
para que a misericórdia do Senhor alcance aqueles que são fracos, ajudando-nos, livrando-nos da mão do falso mestre. Quarto e último lugar, a segurança final da igreja está completamente guardada, compartilhada, fundamentada no poder de Deus. Tudo isso é possível porque a operação do poder de Deus é uma operação final. A segurança final da igreja, ela reside no poder de Deus. E ele conclui o livro do versículo 24 e 25 dizendo assim: olha, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele é que apresenta a igreja diante dele mesmo, ao Deus único, sábio, Salvador nosso. Ele usa uma tríade sempre. É um livro cheio de tríades, cheio de expressões triplas. Ele diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, ao Deus, versículo 25, único, sábio e Salvador. A ele seja majestade, domínio e poder, sempre tríades, amados, guardados e chamados, misericórdia, paz e amor, sempre usando tríades para trazer a consciência, trazer a sofisticação da doutrina, trazer a complementação da obra da salvação na vida do povo de Deus, do seu povo, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, para vos apresentar com exultação, versículo 24. Versículo 25, o único Deus nosso, a apresentação do povo de Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade e império para sempre. Perseverança da igreja termina com uma igreja adoradora, a igreja adorando aquele que é poderoso. É uma conclamação, a adoração ao Deus único, sábio, Salvador, seja a glória. A igreja, glória, aleluia, o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus que se apresenta e preserva o seu povo, Deus da história que nunca mudou, Deus que nos designou para o triunfo final. Só a Ele pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Queria finalizar dizendo que ele diz edificar-se na fé. Ele chama a atenção para a edificação na fé. Aqui a fé significa apoiar todo o peso em Cristo. Aqui significa depender exclusivamente do Senhor Jesus. Aqui significa que a graça de Deus, ela não invalida o pecado, e que quem está embaixo da graça de Deus vai querer vencer o pecado, e que Jesus é o soberano Senhor e Salvador da sua igreja, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida. Edificar-se na fé, orar no Espírito, permanecer em amor, ser guiado por Cristo, ser guardado por Cristo. Essa vida espiritual fortalecerá o cristão, e ele permanecerá firme e amadurecendo, cuidando daqueles que estão fracos, se protegendo contra o falso ensino,
a igreja de Jesus continua sendo chamada a permanecer, a batalhar pela fé que um dia foi entregue aos santos, que somos nós. Portanto, permaneçamos firmes na fé. Guardemos a verdade do Evangelho. Vivamos em santidade. Guardemos, amemos a volta de Cristo, porque aquele que nos chamou é fiel e poderoso para nos conduzir até o fim, até aquele grande dia, quando nós entraremos para a vida eterna e o Senhor Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno, para a esperança de vida eterna que foi preparada para aqueles que amam o Senhor, amam os seus mandamentos e amam a vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor aplique sempre sua palavra nos nossos corações. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que é rica e achou lugar nos nossos corações. Glorifica teu nome na nossa vida, nos faz zelosos e amorosos pela tua palavra, combatendo os falsos ensinos e os falsos mestres, para que tua igreja seja saudável, tenha saúde espiritual. Conserva-nos até a volta do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder, as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, Igreja do Senhor, que ama a doutrina dos apóstolos, hoje e sempre. Amém. Podemos nos assentar.